Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro para vos falar dos jogos que eu gostei de jogar este mês. Foram 3 jogos, aliás joguei muito mais que 3, mas foram 3 jogos que eu selecionei para esta rúbrica deste mês e ao contrário dos outros meses joguei mais jogos do que aqueles que eu tenho. Normalmente costumo jogar os jogos que eu tenho, até porque acabo por fazer um pouco o papel no grupo em que eu me insiro daquela pessoa que compra e testa e traz os jogos para experimentar. É um papel importante. Praticamente todas as comunidades ou grupos têm pessoas que assumem este papel, uns mais que outros, e acaba por ser um pouco o meu papel, porque sou também um colecionista e gosto de colecionar e porque preciso de comprar e analisar os jogos em alguns detalhes para outros tipos de projetos que não seja propriamente jogar. Por isso, curiosamente este mês estive a jogar jogos que não tenho, por vários motivos. Então, o primeiro jogo que eu queria referir é o Via Nebula, um jogo do Martin Wallace, que é um jogo de pick-up and delivery, de criação de caminhos, de cargas e descargas, construção de coisas também, e combinação de cartas e combinações entre as cartas que vamos buscar para fazer pontos, num jogo que consegue ter algum componente também de jogo de corrida, de race game, porque é quem acaba primeiro que desencadeia o fim do jogo, e isso dá também alguns pontos e alguns benefícios. Este jogo foi especial porque, para já andava por jogar há algum tempo, porque era um jogo que eu não tinha acesso e que não me estava a fascinar muito, porque tem assim um lado, do ponto de vista gráfico, um bocado infantil, e tem uns monstros e umas coisas, e eu normalmente não me agradam esse tipo de coisas. Prefiro outro tipo de temas, ou de grafismos, ou de ilustrações, o que queiram chamar. No entanto, no mês passado, aliás em setembro, eu, a propósito do Congresso do Centro de Investigação, desloquei-me ao Porto e aproveitei, como o Congresso ia ser 2 dias, nessa noite fui a jogar A Que A Gente Se Entende. Já estava para ir há muito tempo, mas finalmente tive a possibilidade de ir lá jogar. E então, estive obviamente com o Manela e com a Dina, estivemos a falar de vários assuntos relacionados com jogos de tabuleiro, como seria inevitável, e depois aproveitei para, uma vez que estavam pessoas lá no momento disponíveis para jogar, joguei, então eu vi a Nebula com 3 pessoas. Joguei com a Rita Jesus e com o Hugo Marinho, que por acaso até acompanhavam aqui os vídeos, foi curioso depois conhecer pessoalmente algumas pessoas que acompanhavam os vídeos, é sempre uma experiência interessante. Não sei se eles não ficaram chocados com o modo como eu estou sempre na brincadeira a jogar, e eles vão perceber isto. É sempre o idiota que pergunta quem é jogar, portanto eu estive constantemente a perguntar quando é que era a minha vez de jogar, quando estávamos a jogar ao Via Nebula. Jogámos com outro rapaz que não me lembro o nome, infelizmente, mas foi uma sessão muito interessante. Jogámos o jogo rapidamente, foi bastante fluido, dinâmico, um jogo interessante, e eu diria que é um jogo útil para termos das nossas ludotecas, porque conseguimos rapidamente ensinar alguém a jogar. Tem aquela sensação de planear a médio, curto, médio e longo prazo, e podemos ter aqui já uma introdução aos jogos de gestão de cargas de transportes, e que neste caso não tem fator económico, mas tem a combinação das cartas que se traduzem em pontos de vitória, com alguma interação também. Portanto, um jogo bastante interessante de jogar, apesar de não ser muito complexo, médio leve, mas um bom jogo a ter em conta. Outro jogo que eu joguei também e que não tenho é o Roll for the Galaxy. Consegue-se ver melhor aqui. Não tenho este jogo porque, ao contrário de muitos outros, como o Hugo Nogueira, o Elias Nogueira, que por vezes faz aqui os vídeos connosco nas opiniões a 3 e nos tops que temos feito, ele na altura comprou o jogo e eu acabei por nunca o comprar porque ele já o tinha, e basicamente como ia jogar com ele acabei por não comprar. Coisa estranha, porque nem sempre acontece, que eu às vezes compro na mesma se gosto dos jogos, provavelmente também porque nunca o encontrei em inglês a um preço interessante. O jogo não é propriamente barato. E voltámos a jogar este mês. Já não jogávamos há muito tempo, foi um pedido, combinámos e jogámos. E curiosamente, nessa noite em que jogámos Roll for the Galaxy, jogámos também Race for the Galaxy. Eu nunca tinha jogado Race for the Galaxy, jogámos um a seguir ao outro, e até permitiu fazer algumas comparações, e apesar do fator dados, e de ter alguma aleatoriedade nas pecinhas que tiramos do saco dos tiles, eu acabei por gostar mais do Roll for the Galaxy,
porque acaba por ter mais tensão naquilo que são aproveitar as ações que são desencadeadas pelos outros. Eu gostei bastante disso e é interessante e é divertido mexer naqueles dados. Eu acho que é bonito. Tem aquela componente que tem sido estudado por alguns investigadores de como a materialidade dos jogos nos ajudam a criar mais envolvimento e nos transportam para o círculo mágico, com a segunda definição do Zinga, da círculo mágico, que é aquele estado que nós atingimos quando estamos num jogo, e daí que todo aquele fascínio. E eu gosto daqueles componentes, portanto gosto muito dos copinhos para lançar os dados e depois alocar, tudo mais. Embora eu tenha ouvido algumas críticas de pessoas que não gostam do jogo, porque como estamos a alocar os dados de uma forma oculta, as pessoas podem fazer batota. Mas sinceramente nunca me percebi de alguém ter feito batota comigo a jogar, e como normalmente jogo sempre com amigos e conhecidos, e o nosso foco não é propriamente ganhar, mas é ter um bom momento enquanto exploramos os jogos, isso nunca foi uma preocupação. Portanto, mas o jogo pode ter esse detalhe para quem não gosta disso ou gosta de um lado mais competitivo. Mas gostei bastante de jogar o jogo, foi o Roll for the Galaxy, e provavelmente irei comprar se o encontrar a um bom preço, embora o Hugo tenha o jogo e dificilmente até jogo com outras pessoas que não sejam com ele. Por fim, o outro jogo que eu gostei de jogar, este finalmente tenho aqui para mostrar, foi o Fields of Green. Este joguei mesmo no final do mês e joguei-o em modo solo. Eu não costumo jogar jogos em modo solo, mas ultimamente estou a ver alguns dos seus benefícios, especialmente quando nós queremos relembrar o jogo, para depois jogar com outras pessoas. Porque o meu foco não é jogar a solo, mas o jogar a solo pode ser um modo de treinar e para testar algumas coisas. Fields of Green acaba por ser um jogo de draft. Nós temos as cartas que são quadradas e depois vamos jogando essas cartas pagando dinheiro. É muito semelhante, por exemplo, ao Among the Stars, penso que foi o jogo que até inspirou esta versão. E essas cartas que vamos jogando, vamos colocando numa grelha ortogonal, e os edifícios depois vão tendo edifícios, que neste caso são edifícios, construções, campos ou animais de criação, chamemos-lhe assim. Portanto, tudo isto vai conjugar depois com reservatórios que têm água e silos onde podemos guardar a comida. Tudo isto vai interagir, vamos criar um motor de produção agrícola e vamos tentar fazer pontos de vitória. Portanto, eu gostei bastante de jogar este jogo em modo solo, penso que funciona bastante bem, não perde muito para o modo interativo, porque o modo interativo acaba por ter apenas a interação naquilo que é o draft das cartas, porque vamos escolhendo uma, vamos passando, mais por aí, e depois tem a parte interessante que são os jogadores que escolhem a quantidade de cartas e o tipo de cartas como para o draft. Isso é giro também, é uma mecânica que eu não me lembro de ver noutros jogos, mecânica ou dinâmica. Portanto, eu gostei do jogo e é um jogo que eu recomendo, e é um jogo que joga bastante rápido, conseguem jogar em menos de uma hora. No entanto, não me parece que seja recomendável para mais de 3 jogadores, e pode gerar alguma paralisia de análise, algum AP, porque vão ter muitas coisas em que pensar, as cartas que vão combinar, e depois na própria fase de harvest, porque vão ter que andar a deslocar água de um lado para o outro, depois a produzir comida, depois a gerar a comida para alimentar os animais, depois transformar os animais em dinheiro e em pontos, e vão ser esse dinheiro que vocês vão ter que ter disponível para a próxima ronda para comprar mais cartas para construir a vossa quinta. E isto tudo parece-me interessante, eu gosto do jogo e recomendo. Espero fazer uma review ao jogo entretanto. Pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar este mês. Gostava de saber também as vossas opiniões, tanto daquilo que eu joguei e da minha interpretação, como é óbvio, mas também dos jogos que vocês gostaram, porque estou sempre à procura de novos jogos para jogar e também de novas pessoas com quem jogar, caso nos encontremos por aí, ou por aqui, em Leiria. Então vá, adeus.